esse jogo, essa participação que essa série mostra, é um jogo que tem experiências de jogos infantis. Só que essas experiências não são experiências como jogos infantis. São experiências de morte. Deixa eu mostrar para você, a irmã vai colocando as imagens e eu vou explicando para você. A primeira imagem mostra uma boneca, e essa boneca, você está vendo, tem uma cara claramente infantil. E essa boneca ela vira de costas e faz uma brincadeira, batatinha frita 1, 2, 3, brincadeira que muitas crianças fizeram, brincadeira de estátua. Só que no jogo, as pessoas que estão lá estão achando que é uma brincadeira de ganha e perde, e a pessoa vai só sair. Só que o que acontece? Depois da brincadeira feita, quem perde não sai, mas acaba sendo morto. E lá chegam cenas de profunda violência, de violência explícita. Não é, por exemplo, como eu estava comentando com o irmão Luiz Maria, como filmes que víamos há um tempo atrás, quando o herói derrotava o vilão e ele caía, por exemplo, num buraco e a cena cortava e a gente não via o que acontecia. Mas nessa série mostra até o fim e mostra cenas de violência explícita. Cérebros abertos, corpos despedaçados, morte e muito, muito, muito sangue. Isso gerou um movimento em várias escolas do Brasil. Por quê? Antes de eu falar das escolas, deixa eu continuar explicando a série para que você vá entendendo o que acontece na série. Pode ir colocando as outras fotos. E aí, essas pessoas vestidas de cor de rosa são como os fiscais do jogo, e os que estão de verde são os participantes, 456, e no final vai sobrar só um. A imagem parece um pouco como de um campo de concentração, e quer evocar isso. E essas pessoas estão lá sendo controladas e vão brincando de jogos. Um jogo, outro jogo, pode ir passando as outras imagens, irmã. E aí, as pessoas vão saindo para um dos combates e tem brincadeiras como cabo de guerra, todas as brincadeiras que a gente conhecia na nossa infância. Jogos de bolinhas de gude, que chama de bila aqui no Nordeste, não é? Várias outras coisas. E lá não existe fraternidade. Existe um que vai ganhar e 455 que vão perder e pagar com a própria vida. Então é algo muito intenso de violência. Na série está escrito que o conteúdo é para 16 anos. Para pessoas, adolescentes já mais velhos e adultos que teriam condição de discernimento de consumir um conteúdo tão explícito de violência, de sexo, de tortura, suicídio, tráfico de órgãos, mentiras. Tudo isso foi relatado por causa de uma escola. A primeira que fez isso, que se tem notícia, foi a escola Aladim, lá no bairro do Pechincha, no Rio de Janeiro, e depois disso várias outras escolas, inclusive uma escola aqui em Fortaleza, a escola Dáulia Bringel, também fez uma publicação alertando os pais. Por quê? Porque a orientação pedagógica da escola viu que várias crianças estavam comentando, e a palavra que o pessoal da escola Aladim usou foi crianças obcecadas com isso, obcecadas com violência, obcecadas em falar e brincar sobre isso. E essa informação chegou até mim, a irmã Maria Raquel me mandou a notícia e eu fui pesquisar. Primeira coisa que eu fiz foi começar a ligar para pais e mães que participam do exército, conhecidos, para perguntar para eles se eles já tinham ouvido falar disso. E a minha experiência foi impressionante. A primeira pessoa que eu liguei, uma guerreira do nosso exército, me disse assim: irmão, eu tenho um filho que tem 6 anos. E o meu filho de 6 anos falou: mãe, tem uma boneca que a gente não pode errar e perder no jogo, porque se perder, ela olha para a gente e mata. E a mãe perguntou para o filhinho de 6 anos: onde é que você viu isso? Porque ela não permite de jeito nenhum ele ver nada de conteúdo na televisão sem ela estar ao lado. E ele ficou calado, a criança, não disse nada. Depois ela pegou o celular em que ele costuma ver vídeos infantis. Só que como a série está de tamanho sucesso,
Canais infantis em vários lugares onde se pode ver vídeo, que não estão classificados como acima de 16 anos como a série, estão fazendo memes e outros videozinhos de brincadeiras. E ela me mandou um dos vídeos que esse filho de 6 anos tinha visto. Era um vídeo de brincadeiras, parecido com joguinhos de montar, mas feito com imãs. E faziam com imãs a personagem dessa bonequinha que você viu, que a irmã colocou, eles fizeram com imãs e depois começaram a dramatizar, como numa brincadeira de criança, um vídeo aparentemente para criança. Fizeram isso e aí começaram a dramatizar com esses bonequinhos, essa forma de estrutura feita com imãs. Só que, ao mesmo tempo, eles quebravam, partiam ao meio e explodia sangue. E essas coisas vão crescendo. E muitas crianças estão vendo isso, muitas crianças estão passando por isso, e muita gente fica pensando, irmão, isso é só uma moda, isso é coisa rápida, daqui a 2 meses ninguém mais vai lembrar sobre isso. Espera, porque isso não é só uma moda. E essas coisas podem até passar de conteúdo, e daqui talvez a 6 meses ninguém fale mais desta série. Mas aquilo que uma criança absorve, chega até a idade adulta e aquilo fica marcado. Muitas crianças, e eu lendo vários materiais, muitos psicólogos falando que conteúdos de violência absorvidos por crianças, entenda, a série é para 16 anos ou mais, mas muitos pais são desatentos e acabam deixando seus filhos vendo essas séries. Mas pais mais atentos, que protegem os seus filhos de verem conteúdo para adultos, acabam deixando escapar, porque deixam um celular na mão do filho e o filho acaba vendo isso de outras formas e os coleguinhas começam a falar sobre isso. Perguntei a outro pai, que faz parte também da nossa família Exército de São Miguel, e ele disse, meus filhos não veem nada no celular, e a TV da minha casa está quebrada há um tempo, e sabe que eu nem estou querendo arrumar, disse ele. E aí ele disse assim, mas num grupo que eu faço parte, os pais estão preocupados, porque nas escolas dos filhos isso está acontecendo, e os coleguinhas estão começando a conversar sobre isso, a brincar, os coleguinhas estão fazendo brincadeiras sobre isso, e aí eu fui conversar com uma psicóloga que atende crianças. E essa psicóloga foi a que me deu a imagem mais estarrecedora. Essa psicóloga falou para mim assim, irmão, eu ouvi falar que estava acontecendo esse movimento e eu mesmo, para orientar as crianças, fui ver a série. É uma série completamente envolvente. E é impactante como ela tem um conteúdo que leva a pessoa a querer ver a próxima coisa. E ela falou, irmão, sabe qual é o nome do 2º episódio da série? Inferno. É o nome do 2º episódio da série. E não para aí. Ela falou, irmão, são cenas de sexo explícito que se pode ver lá. E ela falou, o que mais me chamou a atenção, o que mais me chocou foi entre um dos jogos, por exemplo, esse jogo de matar, do Batatinha Frita 1, 2, 3, é a primeira coisa chocante, já morrem lá e o sangue explode. Depois tem um cabo de guerra que não é feito no chão plano, mas é feito num lugar muito alto, em que a pessoa que perde, ou o grupo que perde, cai todo e mostram todos esses corpos caindo e mostram todas as cenas das partes dos corpos sendo completamente abertas. E depois mostra não somente por que eles fazem isso, mas fazem isso para tráfico de órgãos depois. Eles esperam a pessoa ainda agonizante, abrem, fazem cirurgia para fazer tráfico de órgãos. Um conteúdo muito adulto que as crianças participam. E ela estava contando várias coisas. E ela falou, inclusive, o que mais chocou a ela. Do que acontece em um dos episódios em que há um casal que participa lá junto, e há uma das brincadeiras que é um jogo de bola de gude, que tem que ser feito a 2. E pega a pessoa que mais se ama e vai junto para esse jogo, achando que são 2 pessoas contra 2 pessoas, mas na realidade é um contra o outro, e sabendo que um dos 2 vai perder a própria vida. Isso ficou muito chocante para ela, e aí uma criança que ela foi atender, ela disse assim, estava atendendo a criança, e a criança falou, tia, vamos brincar? E aí a tia falou, sim, vamos brincar de quê? Ela falou, a criança disse,
de 6 anos. Vamos brincar de batatinha frita, 1, 2, 3. Ela disse que o sangue dela gelou e perguntou, mas onde você viu isso? Na série que eu estou vendo na TV. Eu já vi vários episódios e estou só esperando para ver os próximos. 6 anos. E essa violência é uma violência que vai entrando e a criança não somente fica com pesadelos, não somente fica com agitação, com ira, mas fica predisposta a achar violência normal. Pode ser que não tenha correlação com isso, mas essa mãe, a primeira que eu falei, que é membro do Exército de São Miguel, disse, irmão, ontem aqui no nosso Ceará, aconteceu na cidade de Mucambo, ali na região do centro-norte do Ceará, perto de Sobral, de uma criança, uma adolescente de 14 anos, que entrou na sua escola com uma faca, ameaçando as pessoas. Logo, a direção da escola chamou o conselho tutelar e a polícia chegou, a guarda municipal. A senhora pode colocar a imagem da escola? Deixa eu pegar o nome da escola. É o Centro Educacional Deputado Manuel Rodrigues, na cidade de Mucambo. Isso aconteceu ontem. E aí depois eles levaram a criança. Pode ser que não tenha nada a ver com essa série, mas a gente vê que a violência está começando a crescer muito intensamente no meio dos adolescentes e dos jovens. E toda essa questão é uma questão que preocupa muito a nós. O que as nossas crianças estão consumindo? O que as nossas crianças estão vendo? E o que me preocupou mais profundamente foi que talvez muitos pais desavisados, que estão achando que estão protegendo os seus filhos, ao garantir que eles não estão vendo nada na TV, com conteúdo de adulto, ou no seu celular, ou no seu computador, até protegem de ver diretamente a série. Mas o que disse essa mãe? Irmão, esse conteúdo entrou para o meu filho nos canais que ele vê mesmo para crianças no celular. Canais que são abertos para crianças e as pessoas vão pegando esse conteúdo e vão fazendo outros vídeos. E esse vídeo que ela me mandou, como eu disse, já tem mais de 10 milhões de visualizações. Um vídeo mostrando como se faz uma brincadeira e o sangue espalhado. E essa cena está crescendo e esse movimento está crescendo entre várias crianças que estão sofrendo essa exposição à violência. E aí eu pergunto para você, pai, para você, mãe, e eu pergunto para vocês, membros do Exército de São Miguel, filhos e filhas amados de Deus, o que será essa próxima geração? Era a pergunta que a gente se fazia antes de começar a live. Essas crianças, quando crescerem, o que elas vão sentir quando verem alguma cena de violência? O que essas crianças que estão submetidas a tal cena, a tal intensidade de imagens, desse conteúdo que é um conteúdo para adulto, mesmo um adulto é influenciado por isso. Não vamos achar nós que somos completamente imunes a tudo aquilo que vemos, porque os olhos são a janela da alma. E é pelos olhos que se entra aquilo que vai ao coração. Então, se uma pessoa consome muito isso, ela vai ter força e discernimento suficiente para sempre fazer aquela barreira?